Uma antiga arte que alcança novos patamares com a inovação e a criatividade mineira. O setor moveleiro possui um grande destaque na economia local. No início, as empresas tinham sua produção direcionada aos pedidos feitos por encomenda. Com a modernização do setor, começou a produção em série, buscando aumentar a participação no mercado sem perder a qualidade. O setor moveleiro contribui muito com a economia do município. São empresas que trabalham na fabricação de móveis planejados e também convencionais. Uma das fábricas pioneiras de Andradas foi a Trevisan, que começou sua história com uma pequena firma e hoje se tornou um nome respeitado em todo o país. Cerca de 250 pessoas trabalham na empresa. São 11 lojas distribuídas no sul de Minas, em Andradas, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Varginha, e região paulista, Campinas, Piracicaba e Ribeirão Preto. Uma empresa familiar passada de pai para filho. Os mais velhos iniciaram os negócios e os mais jovens assumiram as responsabilidades, incrementando a fabricação de móveis com dinamismo e novos conhecimentos. E ela também trouxe para Andradas, que é muito importante para a nossa cidade, que hoje significa uma grande fatia da economia do município, a indústria moveleira, que através da Trevisan surgiram novas fábricas de ex-funcionários que foram aprendendo na nossa empresa, e isso já é natural em todo o segmento. Então Andradas hoje também está virando, além de ser um polo de vinho, de cerâmica, também um polo da indústria moveleira. Então nós temos orgulho de ser o pioneiro na fabricação de móveis e também de ter hoje representado a Trevisan em diversas cidades aqui no sudeste de São Paulo, no sul de Minas, e com um nome que a gente tem orgulho quando fora da nossa região fala que nós somos da Trevisan, que é um nome conceituado, um nome respeitado e um nome muito conhecido também no ramo de móveis. Meu pai e meu tio assumiram muito cedo e por uma fatalidade que foi o falecimento do meu avô. Então tinham 19, 15 anos. Hoje a gente estudou um pouquinho mais e está pegando o know-how que eles têm, aprendendo com eles. A gente está aí há mais de 6 anos já junto, aprendendo com o que eles vêm aprendendo há mais de 30 anos, para tentar melhoria em alguns aspectos, entrando com o sistema. O sistema ajuda muito, ele dá muito gráfico, ele dá muito perda. Então, assim, a gente continua errando em muitas coisas. O diferencial é, quanto mais rápido conseguir mudar esses erros, com referenciais você muda 2 meses de erro, está acontecendo alguma coisa. Então a gente nessas planilhas já consegue ver onde está errando, onde estão os custos. Então a gente tem entrado mais usando o know-how que eles têm de produção e alguma coisa do que a gente aprendeu em faculdade para que isso leve a Trevisan à prosperidade. De acordo com os representantes da indústria moveleira, os produtos produzidos nas fábricas de Andradas são diferenciados, agregam valor e promovem uma melhor relação custo-benefício. O investimento em tecnologia é fator determinante para alcançar a qualidade esperada pelos consumidores e conquistar novos mercados. A gente tem seccionadoras que ampliam, a gente faz até um planejamento de corte para madeira, para ter menos perda, para fazer encabeçamento de cadeiras. Isso tudo hoje é mecanizado. Então, com isso, deu um aumento muito grande de produtividade para a fábrica. Então, nós saímos assim, em 2, 3 anos, de 1.000 peças para 2.000 peças. E a gente está finalizando a compra agora de um centro de usinagem que vai dobrar a produção de produtos em madeira. E com isso amplia muito também, né? A gente consegue ter mais lojas, consegue atender uma região maior, porque hoje a gente acaba produzindo só para as nossas lojas e quase que não dá conta de produzir em meses que tem bastante venda. Chega a madeira bruta, que vem de Rondônia, ela vai ser usinada, processo de lixa, pintura e vai para acabamento. Depois embalagem e está liberado nas rotas para entrega. Então são vários setores que são segmentados para que a gente tenha um controle até de tempo de produção, mas trabalhando sempre em cima de madeira bruta e acabamento.
Apesar do avanço das máquinas, a mão de obra humana ainda é importante, principalmente na parte do acabamento e dos entalhes. As fábricas ainda investem na produção artesanal de determinadas peças que são ricas em detalhes e se tornam únicas. Existem algumas partes, como lixa final, que é acabamento, isso não consegue mecanizar, porque uma máquina hoje eles não conseguem lixar uma máquina sem com que ela tire a tinta, então isso é só manual, com uma lixa bem fina, para fazer o acabamento de pintura depois. Então assim, é um processo muito artesanal. Aonde a gente pode mecanizar seria no começo, no corte de madeira, laminando essas peças, e aí a gente consegue aumentar a produtividade, mas tem detalhes que só manualmente mesmo. Outra empresa que se destaca no ramo é Selegato Móveis, que começou suas atividades no ano de 1978. No início, dedicava parte de sua produção à fabricação de móveis sob medida e por encomenda. Em 1990, a empresa passou por uma reformulação e modernização. São 2 lojas, uma em Andradas e outra em Poços de Caldas. A fábrica existe há 35 anos. Porém, a fabricação de móveis, exclusivamente de móveis, é aproximadamente em torno de 30 anos. No início era móveis e uma parte móveis e uma parte embalagem para cerâmica. Aproximadamente 30 anos atrás, intensificou-se 100% da produção em móveis. Nós sempre estivemos na Ricardo Teixeira, porém a gente veio fazendo umas mudanças, a gente precisou fazer umas mudanças para poder atender melhor o cliente. De acordo com o gerente Roberto, apesar da visita do público de toda a região, muitos clientes de suas lojas são os andradenses. Ele ressalta que se a cidade tivesse um número maior de habitantes, esse público ainda se destacaria mais. É de fora em função do tamanho do município, porém nós vendemos bastante para a cidade. Em percentual de vendas acaba sendo pouco, em função do município ser pequeno. A gente vende bem para aqui, bem para Andradas, mas pela proximidade do estado de São Paulo, vamos dizer, você vende 80% aqui para o interior de São Paulo. O público dessas cidades aqui do Leste Paulista? Leste Paulista e Sul de Minas, porque você tem Poços de Caldas, Pouso Alegre, cidades perto de Minas, que também são clientes nossos. As indústrias moveleiras de Andradas integram a economia local, geram empregos e incentivam o turismo de compras. Os visitantes que chegam aqui se encantam com os belos showrooms montados pelas empresas e acabam retornando para fazer as encomendas. O gerente Roberto sente orgulho de fazer parte deste setor que se tornou referência. Mas os móveis da cidade, eles são muito bem vistos fora. A cidade, ela é uma referência, você ouve muito falar, até mesmo chegando em São Paulo, mas Campinas, Ribeirão Preto, em os móveis de Andradas. Os móveis são muito bem vistos fora. Então, ele sim é um detalhe e traz clientes sim em função dos móveis. A gente fica satisfeito em ver o resultado, a aceitação do público em aceitar o nosso produto. E a gente acha que realmente contribui sim com uma parcela significante para o comércio da cidade, até pelo turismo de compra.